Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da 3Tempo. Estão presentes conosco hoje o senhor Luiz Osório do Mancel, diretor-presidente de Relação com Investidores, João Marcelo do Mancel, diretor vice-presidente de Operações, Cristiano Costa, diretor financeiro, e o Eduardo Mota, gerente de RI da 3Tentos. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a mão, disponível na parte inferior da tela. Para enviar perguntas, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócio da companhia, às projeções e metas e financeiras ao potencial crescimento futuro da 300, constituem-se meras crenças e expectativas da administração da companhia, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais do agronegócio e outros fatores operacionais que podem afetar o desempenho futuro da 300 e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Luiz Osório do Mocel. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Obrigado. Eu, primeiramente, dou um bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma call de resultados da 300. E nessa call eu queria fazer assim, relembrar um pouquinho desde o primeiro balanço que a gente compartilhou com o mercado, que foi o balanço de 2020. Então, de 2020 para cá, são 5 momentos de fechamento de ano que nós tivemos com o mercado, informando o mercado no detalhe sobre a atuação da 300. Os números que estão na tela, onde a gente destaca crescimento, margem e retorno, é isso que nós enxergamos da 300 e é isso sim que nós nos vemos desde 2020, eu diria desde o ano 1 da 300. A robustez da operação da companhia, então é uma companhia que realmente conhece o campo, que está muito próxima do agricultor, mas ao mesmo tempo muito próxima dos fornecedores, muito próxima dos consumidores. Isso nos dá vantagens competitivas em relação a todos os elos da cadeia do agronegócio. E com isso a gente vem colhendo resultados, às vezes em cenários muito desafiadores. A 300 tem uma postura e uma condição de se sair bem. A capacidade de execução da 300 nas suas expansões também são reconhecidas. Então, e a gente entende, às vezes, alguma dúvida do mercado, mas internamente a gente sabe da nossa capacidade, sabe do potencial, sabe da organização que a companhia tem. Quando ela foi para o Mato Grosso, primeiro para o 163, quando agora está indo para o Vale do Araguaia, mas isso vai ser tratado mais na frente. O importante é que a gente tem uma capacidade de execução muito boa, com muita dedicação, com muito trabalho, e um mercado imenso, né? Então, estamos falando em safras e posições que o Brasil vem alcançando a cada ano de mais e mais resultados. Vocês já viram essa tela toda aí? Já estão acompanhando, talvez, desde ontem os resultados da 300 quanto ao ano de 2024. E esse crescimento da receita operacional líquida em todos os segmentos, de 42%, é a comprovação do que eu falei anteriormente. Um EBITDA de 974, né, crescendo 100%.
um ROIC voltando à normalidade da 300, quando a gente conseguiu operar as três indústrias, as duas no Rio Grande do Sul e a do Mato Grosso, em, quase em plena capacidade. A do Mato Grosso parou 30 dias no final do ano, mas junto, aliado ao insumo, aliado ao trading de grãos, já nos traz esse ROIC de 25%. E o incremento nas margens bruta da companhia, né? Então, esse 17% aí também nos anima muito, né? Entregando um resultado líquido para o acionista, para a companhia continuar investindo, né? De um crescimento de mais de 30%. É importante a gente saber. Então, essa primeira tela daria para a gente parar por aqui, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente quer explorar um pouquinho mais, indo para a página 4, né? Onde a gente pode ver aqui todos os segmentos da empresa, menos, obviamente, por enquanto, os serviços financeiros. E aqui a gente observa os insumos, né, mantendo um volume aí com um crescimento de 20%. Né? Nós estamos em insumos crescendo em geografias, mas também crescendo em participação. Então, a gente tem esse crescimento de participação com clientes, temos as lojas novas, que são há 3 anos, as lojas em maturação até 5 e já as lojas maduras acima de 5. Então, a 300 tem uma atenção muito especial quanto a essa geografia que nós estamos indo, o ritmo que nós estamos conseguindo implementar e todo um time preparado para que a gente consiga levar essa cultura, levar a nossa estratégia para a linha de frente junto aos produtores. E daí para dentro das unidades de grãos da 300, para dentro da logística que a gente faz. E observamos no insumos uma recuperação de margem. Esse mercado, eu não vou ficar relembrando aqui pandemia, uh, quebra de cadeia logística, guerra, etc. Eu vou só dizer que o mercado voltou a ficar estável. E quando ele volta a ficar estável, obviamente que essas margens crescem de maneira importante. Nos grãos é o volume. Então, como a 300 deixou já desde 2021, e muitos investidores que estão aqui nos acompanhando vieram conosco, estão conosco desde então, a 300 deixou de ser uma empresa apenas de um estado, estadual, no Rio Grande do Sul, que é o nosso estado de origem, mas foi para o Mato Grosso. E cada vez mais a 300 está, no seu ritmo, se tornando uma empresa brasileira do agronegócio. Então, é uma empresa de capital 100% nacional, que conhece o campo de jogo e continua crescendo. Então, assim é no grão. A soja foi o destaque, obviamente. Nós temos uma mesa de operações hoje funcionando assim, com total sintonia com toda a 300 e no interior, e isso vem nos dando um resultado bem interessante. Então, um crescimento de 150% ou quase 160% na receita operacional líquida em relação a 23 é um destaque, é um reconhecimento aqui para o time que fica no escritório da 300 em São Paulo e para todo o time do interior. Então, porque essa conexão é que nos trazem uma originação e uma execução bem feita de uma empresa que faz e sabe fazer a sua gestão de risco. O trigo e o milho, eles também contribuíram e sempre contribuem para a margem. Então, quando nós conseguimos ter um trigo com a qualidade adequada para panificação ou mesmo, às vezes, para exportação, a companhia sempre trabalha muito bem isso. Estamos trabalhando cada vez mais volumes de milho, até nos preparando para a entrada no Araguaia. Então, isso tudo vem trazendo cada vez mais resultados para a empresa. Então, a gente crescer no lucro bruto dos grãos 117% é a comprovação desse trabalho que esse time vem fazendo. E na indústria é a melhoria contínua. Então, nós não paramos de melhorar cada cantinho da nossa indústria, com uma melhor performance, com uma boa demanda, eu diria uma demanda constante de farelo e biodiesel. Bem, o biodiesel mudou, alterou um pouco. Ele vai ser um consumo menor? Não, ele vai ser um consumo maior. Então, mesmo com o B14, sim, mesmo com o B14. A nossa inteligência de mercado, até ontem eu falava com a Stonex,
e eles fizeram um trabalho que o Brasil, em 2024, consumiu 9,1 milhões de metros cúbicos de biodiesel. Eles fizeram um levantamento se o biodiesel, se o B15 entrasse a partir de 15 de março e fosse até 31 de 12 de 25, esse consumo subiria para 10,2. Mas, ao mesmo tempo, com toda uma análise macroeconômica no Brasil de como estão indo os movimentos, existe um crescimento orgânico no consumo de diesel no Brasil, que elevaria a demanda de biodiesel em mais 500 milhões de metros cúbicos, o que chegaríamos, então, aqui a 9,6 milhões de metros cúbicos ou 9,6 bilhões de litros. Ou seja, a demanda está aqui. Eu ontem, em alguma entrevista, depois da divulgação do resultado, eu comentei sobre uma torneirinha. Para nós é simplesmente a torneirinha da arbitragem, quando a gente coloca mais biodiesel ou menos biodiesel e mais óleo degomado. A 300 tem essa torneira que é a nossa arbitragem. Então, isso expande até assim um comentário que houve no mercado que expande que a 300 é muito mais que uma empresa de biodiesel e nós não temos dúvida disso. O incremento na margem de esmagamento vem dessa atuação da empresa, né, de estar sempre muito próxima do produtor rural, obtendo essa soja na origem, né, muito criando e fazendo a margem passo a passo até chegar num produto industrializado, seja ele biodiesel, seja ele farelo de soja, seja ele casca ou óleo degomado. Então, a 300 vem com esse crescimento, um crescimento do lucro bruto aí de 110% nos 12 meses, o que continua nos animando muito. E essa soma do lucro bruto, ela é de 2 bilhões 164 milhões. Então, aqui está a comprovação da 300 nesse cenário. Na próxima página, na página 5, eu convido vocês assim para entrarem dentro da 300 aqui, sentarem ao lado aqui na nossa mesa para fazer essa análise conosco do EBITDA ajustado. Mas um EBITDA ajustado com assim o efeito dos contratos futuros e das NDFs liquidadas. Como que seria? Então, nós temos feito isso já há alguns anos, nós já demonstramos em algumas conferências anteriores, mas agora eu peço a vocês para se concentrarem nos 12 meses de 24, na receita de 12,8, no EBITDA ajustado de 973, o que leva a uma margem de 7,6, e aí vem o efeito dos contratos e das NDFs liquidadas de 28 milhões. Elevaria nosso EBITDA para 1 bi. É assim que nós trabalhamos, e uma margem de 7,8. E aí na esquerda da tela vocês vão poder ver o crescimento que a companhia teve de 23 para 24. Então, é o head das nossas operações. Aqui nós fizemos questão de trazer isso para vocês aqui, para a gente compartilhar a fotografia do nosso lucro operacional, né? A capacidade que a 300 tem de gerar caixa, né? A nossa atenção, e eu sempre falo, eu me lembro que algumas vezes eu até falei em como a 300 é austera, é dedicada no que tange a custos e despesas operacionais. E aí, aqui, eu não tenho dúvida que também nós estamos mostrando o grande valor da integração dos negócios. Então, essa integração, essa sinergia, está trazendo para nós um retorno cada vez maior, né, que deu para ver no ROIC de 25% ali, por exemplo. Então, essa é uma fotografia que nós trouxemos aqui para que a gente pudesse fazer essa análise juntos. Agora eu convidaria o Cristiano, o nosso CFO, aí para tratar daqui para frente. Bom, muito bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Bom, todo esse crescimento e resultado operacional, ele vem mais uma vez
acompanhado de uma segurança financeira, dessa geração de caixa, o que resultou no endividamento líquido ao final de 2024 de 224,7 milhões. Mesmo em um ano de investimento elevado, nós mantivemos, então, a dívida líquida em um patamar muito equilibrado, o que equivale a 0,17 vezes o EBITDA anual da companhia. Esse aumento do endividamento da companhia ele estava previsto no nosso plano de crescimento e a estratégia da companhia ela permitiu manter uma proporção importante em financiamentos de longo prazo. No próximo slide, a gente consegue observar uma decomposição dessa dinâmica do endividamento ao longo do ano. Então, para o funcionamento das nossas atividades, nós tivemos uma necessidade de capital de giro de 405 milhões entre composições de estoques, financiamentos de produtores. Além disso, nós executamos um CAPEX da ordem de 749 milhões, também em linha com o nosso plano de crescimento, sendo 381 milhões na nova indústria de Porto Alegre do Norte, 145 milhões em lojas novas e maduras e 168 milhões nas demais indústrias. Grande parte dessa operação ela foi financiada através da geração de caixa, né, que foi da ordem de 944 milhões. Então, a gente conseguiu dar atração a todo esse investimento, toda essa necessidade, através da geração de caixa. Por isso, o nosso endividamento líquido cresceu pouco. E para falar um pouco sobre esses investimentos, né, falar dessa nosso novo projeto de Porto Alegre do Norte, esse novo passo, esse novo momento para a companhia, eu passo então a palavra ao nosso CEO, João Marcelo Dumencel, que vai falar um pouco para vocês. Bom dia, pessoal. Falar aqui de Porto Alegre do Norte sempre é bom. Acho que é importante a gente trazer essa luz, e a gente vem fazendo isso ao longo dos últimos calls aí, trazendo as informações do plano de investimentos, que a gente vem compartilhando aí também com todos, né? Desde o início do 2024, quando a gente fez o lançamento do plano, né? Falamos bastante no 300 Day, em novembro passado, né? E agora a gente traz também nesse call aqui uma atualização. Em relação à indústria do etanol de milho, né, em Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, no Vale do Araguaia, ela tem um investimento total previsto de 1,16 bilhão de reais, né? Essa obra ela está em andamento. Essa é uma foto, a foto da esquerda, a foto maior, é uma foto de alguns dias atrás. Então, a execução da obra está dentro do previsto, né? Então, conforme o cronograma estimado aí, mantendo a nossa expectativa para a entrada em operação da parte industrial no início de 2026, né? A gente mantém o cronograma, como eu falei, a obra dentro do previsto. Hoje são mais de 1.100 trabalhadores lá, entre empreiteiras e empresas terceirizadas, e trabalham ali nas mais diversas frentes aí de construção civil, a parte de equipamentos e montagens, né? E agora, na semana passada, nós tivemos a primeira parte da indústria entregue, que é a estrutura de silos, né, que são utilizados na originação de grãos, os silos metálicos ali, que a gente pode ver na foto também. Então, nós já iniciamos o recebimento de soja, né, que é o produto que está sendo colhido na região nesse momento. Então, a primeira carga de soja foi recebida, como eu falei, na semana passada, o que já está permitindo que a 300 já participe, né, mesmo que ainda inicialmente nesse mercado, e também já vai dando a oportunidade para nós já também fazermos todos os ajustes finais e testes aí nas estruturas, né, já prospectando aí e preparando, aí sim, quando nós já estaremos com toda a estrutura de recebimento de grãos ali, que inclui toda a parte de secagem, as moegas, os silos metálicos e também o armazém, prontas para receber o milho aí a partir do mês de maio. Então, essa estrutura ela tá andando, esse milho vai ser recebido já como matéria-prima já pronta para quando a indústria entrar em funcionamento e começar a processar em 26, a gente já ter a matéria-prima necessária aí para a operação
até a entrada da nova safra que entraria em maio de 26. Não é só de Vera, né, então, que a 300, aliás, não é só de Porto Alegre que a 300 está trabalhando. Então, eu acredito aí que, dando uma perspectiva geral para você sobre 2025, né, a empresa continua aí muito focada, né, obviamente, como eu já trouxe aqui em evidência, em destaque, na conclusão da indústria de etanol e na entrada em operação e na virada do ano, mas também seguimos com os nossos planos, conforme a gente vem compartilhando também, em relação à abertura de novas lojas, né, tanto no Mato Grosso quanto no Rio Grande do Sul, e a execução das expansões industriais, que também foram anunciadas, também estão acontecendo aí gradativamente. Essas expansões, elas estão ocorrendo nas 3 indústrias atuais, tanto em Vera, em Juí e em Cruz Alta. Elas são expansões faseadas, né? Então, para que a gente fique o mínimo de tempo parado nessas operações, são operações que estão em funcionamento, então a gente tem que vai fazendo a expansão, vai dando alguma parada para ir conectando as partes novas, né? Mas como eu falei, sempre buscando aí uma parada na operação mínima possível. Então, isso está acontecendo, as expansões estão nas 3 indústrias em andamento, e conforme também é plano aí, elas vão ficando prontas, como eu disse, faseadamente, durante o ano agora de 2025, com todas elas concluídas e entregues até o final deste ano. Outro ponto importante aí, como perspectiva para 2025 que a gente quer destacar, é os fomentos das novas matérias-primas, em especial a canola, né, no Rio Grande do Sul, né, que já vai estar com o seu plantio sendo realizado agora a partir do mês de abril. Então, a 300 já está com várias áreas contratadas, né, em fase bem específica de treinamentos, aí, tanto de treinamentos da nossa equipe para dar o suporte para o agricultor, quanto no treinamento dos agricultores, para que essa cultura ela realmente comece a fazer parte aí do dia a dia dos nossos clientes e no dia a dia da 300. Então, esse projeto está em pleno andamento, assim como o plantio de sorgo no Mato Grosso, né, que é uma matéria-prima alternativa também para a produção de etanol, né, conjugado ao milho, que também está na sua fase de plantio agora, e também a 300 está ali trabalhando muito forte no fomento dessa cultura lá na região do Vale do Araguaia, já pensando também em ter essa matéria-prima apta para assim que a indústria começar a operar, como eu falei no final do ano. Isso tudo, né, vem em linha com todos os planejamentos, com o que a gente acredita, com o que foi falado antes ali pelo Luiz Osório, da 300 ser essa empresa de crescimento e resultado. Isso, obviamente, que é na parte interna, né, como a gente diz, é do portão para dentro, mas quando a gente olha do portão para fora, né, e olha a safra brasileira, principalmente a safra de grãos, a expectativa é muito positiva, né? Então, o Brasil está colhendo uma safra recorde de soja. Existem alguns problemas pontuais aí sendo ocorridos, em especial no Rio Grande do Sul, o qual a gente convive e trabalha, porém com ainda impactos não tão relevantes assim como a gente está tratando. Eles são bastante regionalizados, né? Então é um problema que está mais acentuado numa parte específica do estado, mas em uma figura geral, conduzindo ainda ou compondo no Brasil uma safra muito, muito grande. Mato Grosso, em especial, vai colher a maior safra de todos os tempos, né, com muito volume de soja e com médias altíssimas sendo entregues lá, pelo esse aumento de tecnologia, enfim, todo esse pacote que o agricultor vem usando e refletindo na sua produção. Então, a expectativa é muito grande também para a safrinha de milho, né? Então, a colheita que começou com um pouquinho de atraso, ela foi se normalizando. Hoje nós já estamos acima da média histórica em área colhida no Brasil, né? E com o plantio da safrinha de milho, em especial nas regiões onde a 300 atua, praticamente encerrado, o que dá uma janela de plantio
bastante interessante, né, que leva a uma expectativa de produção também no milho, né, de uma safra também muito boa. Então, acho que conjugando todos esses fatores aí, a empresa continua. Eu acho que eu continuo otimista, né? Continuo investindo, continuo acreditando no agronegócio brasileiro, continuo acreditando muito no nosso modelo de negócio, no ecossistema da 300, né? Na nossa capacidade de execução, como foi destacado antes aqui também, para que a gente possa continuar entregando esses resultados aí, né? Tanto em produtividade e tecnologia para os nossos clientes, em especial, mas também os resultados aí para todos os stakeholders, para todos os acionistas, enfim, para a sociedade e para o Brasil continuar crescendo. Mas a gente tem bastante coisa para falar ainda, né? A gente reservou um tempo aqui para perguntas e respostas. Então eu passo para o Eduardo aí que vai coordenar essa sessão aí de Q&A que a gente vai ter daqui para frente. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone levantar a mão, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. A nossa primeira pergunta é do Gustavo Troiano, analista sell-side do Itaú. Gustavo, abriremos o microfone para que você possa falar. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado pelas perguntas, pessoal. E para começar aqui, eu queria só voltar num ponto que já foi mencionado na discussão do biodiesel, quando a gente estava falando um pouco da indústria. Foi mencionado a demanda crescente, né? Ainda que a gente não veja o aumento para o B15 agora. O que eu queria ouvir de vocês, se a gente pudesse, né, explorar um pouco, relativizar um pouco esse crescimento de demanda com o que vocês esperam de capacidade para a indústria, né, para no limite a gente ter alguma conclusão ou alguma visão de vocês sobre preço de biodiesel e margem da indústria, dada essa, vamos considerar uma nova condição aqui de B14 ao invés do B15, que era o esperado, né? Então, qualquer visão que vocês conseguirem dividir com a gente aqui sobre, né, essa dinâmica de margem, preço de biodiesel no novo cenário seria super proveitoso. E aí o segundo ponto, pessoal, né, na discussão de frete aqui, o que eu queria ouvir de vocês, aí seria bacana explorar, é um pouco do que vocês estão vendo para as negociações de frete, né, dado que, né, a safra está super concentrada, a colheita, a gente viu um aumento relevante nos preços de frete, então seria bacana ouvir o que vocês estão esperando, né, principalmente para as despesas logísticas aqui, conforme a gente entra no 2025. Muito obrigado, pessoal. Legal. Obrigado, Gustavo, pelas perguntas, né? Eu vou falar aqui primeiramente sobre as projeções desse crescimento orgânico da demanda de biodiesel. Depois vou pedir para o João Marcelo que unir a nossa resposta assim com o que tange das nossas capacidades, né? E obviamente que a gente tem que trabalhar na questão de preços sem adivinhar, né? Mas a segurança, o modelo como nós fizemos para que a gente tenha segurança em todos os negócios e que todos os negócios tragam margens positivas para Prestentos. Bem, a Stonex fez um trabalho, um levantamento de como será o crescimento orgânico da demanda de diesel no Brasil, consequentemente focado em biodiesel. Então, isso trouxe que nós sairíamos em 24, que nós fechamos com consumo de 9,1 milhões de toneladas, para atingirmos, né, em final de 25, se continuasse até o final do ano em B14, a 9,6, somente com o crescimento da demanda orgânica, utilizando vários indicadores macroeconômicos, enfim, que levou a essa e até de consumo na agricultura, etc., que levou a esse número, a essa conclusão. Nesse trabalho também,
depois eu acredito que possa ser acessado. A gente pode até aqui compartilhar. Nesse trabalho também tem a área plantada, né, qual seria o consumo, ou qual será o consumo de a mais de soja, quanto isso impactaria. Então, é um trabalho muito bem feito, né, por essa inteligência de mercado, e que a gente está hoje tendo isso e encarando com muita tranquilidade. Para quê? Para que a gente possa fazer essas expansões que o João Marcelo vai iniciar agora a segunda parte da resposta da pergunta, e também que a gente possa ter a segurança de ter a produção de óleo degomado que nos dá, tipo, aconteça o que acontecer, né, com o biodiesel, a 300 tem sempre a condição de arbitrar esses negócios e, obviamente, nós canalizarmos os produtos para aquele momento e para aquele produto que está nos entregando uma maior margem. Mas muito obrigado pela pergunta aí, Gustavo. João Marcelo, tu pode tocar daí, por favor? Claro. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Em relação a fretes, óbvio, nós estamos aí, como eu falei, tendo uma safra maior, né, em especial aí no Brasil Central, no Centro-Oeste, né, isso em relação a uma safra do ano passado, que foi uma safra mais fraca, né, nessa mesma geografia, ele trouxe sim um pouco mais de pressão. A safra teve um pouco de atraso, acabou normalizando, como eu falei, os percentuais colhidos, hoje já está até um pouco acima. Os fretes tiveram um pico de preço aí em torno de 25% acima do ano passado, né? Porém, já começaram a ceder. Então, o pico da safra já passou e os fretes já entraram numa curva descendente, né? Até bastante rápida na nossa análise aí. E a gente entende isso muito ligado à questão, principalmente pensando em Mato Grosso, a questão dos aumentos da saída pelo Arco Norte. Então, a divisão dos volumes entre Arco Sul e Arco Norte, né, com o aumento dessa segunda opção aí, tem tirado bastante a pressão do frete, né, e tem feito aí com que logo se recompõem aí num patamar que nós entendemos adequado. Pensando especificamente um pouco em 300, né, a gente segue aí muito firme usando os modais, os diferentes modais, né, então a 300 ela é uma usuária intensa de ferrovia, né, no Rio Grande do Sul, praticamente com toda a nossa exportação de farelo sendo feita por esse modal. No Mato Grosso também, todo o volume destinado ao Arco Sul, ele faz uma ponta rodoviária até Rondonópolis e desce de ferrovia até Santos, né? E a parte do Arco Norte ele faz que vem aumentando, inclusive na nossa proposição, nos negócios a 300, ele vai de rodovia até Miritituba e lá ele vai por hidrovia para os portos do norte. Então, lembrando também que a gente tem o investimento aí num porto fluvial próprio lá, em parceria, né, com a Caramuru, que é a Via Mares, né, que é a empresa que nós criamos, a Joint Venture, que vai operar e dar ainda mais dinamismo e trazer ainda mais competitividade no nosso entendimento para esse modal do Arco Norte aí, que, resumindo para ti, tem sido talvez o grande regulador, ou está começando a ser o grande regulador de frete para o Mato Grosso. Tá super claro, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Gustavo, obrigado. Nossa próxima pergunta é do Thiago Duarte, analista Celságio, do BTG Pactual. Thiago, habilitaremos o microfone para que você possa falar. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Luiz, João. Prazer falar com vocês. Bom dia. Eu queria tocar em alguns pontos aqui. Primeiro, queria ouvir um pouco de vocês sobre a performance das lojas do Mato Grosso, dessas lojas abertas recentemente. O motivo da minha pergunta, né, quando a gente olha a participação dessas lojas na venda de insumos, esse ano, né, olhando o fechado 2024 com 2023, teve um crescimento relativamente pequeno, né, apesar de uma forte expansão aí nos últimos anos e todo o processo de maturação, né, de 22 para 23% das receitas de insumo. Então, eu queria ouvir de vocês se isso sinaliza alguma coisa fora do que vocês esperavam, seja por uma dinâmica competitiva, que a gente sabe que foi um ano complexo para a cadeia de varejo de insumo, ou alguma coisa nesse sentido. É interessante ouvir o ponto de vocês.
A segunda pergunta é olhando alguns volumes, né, que foram muito fortes, seja a venda de farelo, ou o próprio trading de soja, né, foram no consolidado do ano, foram bem mais fortes do que o guidance que vocês tinham atualizado lá em novembro. Por exemplo, venda de farelo, você está quase bateu o volume que vocês estavam dando de guidance para 2025. Aí eu queria ouvir um pouco se dá para ficar mais animado, quer dizer, pensar em volumes mais fortes do que o guidance de vocês sinalizava para 25, ou pode ser simplesmente uma questão pontual, uma safra muito boa no Rio Grande do Sul, ou mesmo um deslocamento de volume para esse ano, alguma coisa nesse sentido, também é interessante ouvir o comentário de vocês. E por último, puxando um pouco essa discussão do biodiesel e da questão da substituição pelo óleo degomado, eu não sei se dá para vocês falarem um pouquinho a diferença de margem de esmagamento que você obteria trocando um pouco do volume de biodiesel por óleo nos preços que a gente tem hoje, né? Quer dizer, está muito claro que o biodiesel tem sido um carro-chefe importante da tua margem de esmagamento em 2024, mas se tem uma diferença representativa se você reduzir o teu mix de biodiesel e trocar por óleo degomado quando a gente pensa na tua margem de esmagamento, que está muito boa. Essas seriam minhas perguntas. Obrigado. Ok, Thiago, obrigado pelas perguntas, é um prazer falar contigo. Eu, assim, até se o João Marcelo concordar, ele ficar com essa pergunta da performance das lojas do MT, né, que ele está mais próximo ali da diretoria comercial para esclarecer isso. E quanto ao trading de farelo de soja e o guidance, e a parte da diferença de margem entre óleo e bio, eu acredito que eu posso tocar daqui. Então, já começaria. O trading de farelo de soja, no caso, ele realmente aumentou, ampliou, a gente viu ali a soja 158%, né? E a gente na receita operacional líquida e volume muito grande, né? Realmente a gente está, assim, preparado para essa expansão, para esse negócio, para essa atuação. Eu não mexeria, não diria que é um caso de mexer no guidance ou alterar nesse momento. A gente mantém o guidance, a gente mantém essa programação, até porque nós trabalhamos, Thiago, e tu sabe tanto quanto eu, talvez até melhor, né? O quanto a gente sabe das incertezas, às vezes, que o agro traz, né? E aí nós preferimos, então, manter essa prudência, manter essa regularidade. Mas esses volumes cresceram, eu diria, principalmente, eu já fiz esse reconhecimento antes, a conexão que houve de todos os originadores que estão no interior do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Mato Grosso, hoje originando e de uma mesa de exportações em São Paulo altamente preparada, com profissionais que já nos trouxeram destinos que nós até então a 300 não tinha. Então isso fez com que a 300 ficasse cada vez melhor e mais preparada para esses aumentos de destino. Então é uma atuação que a nossa trading começou em dezembro de 22, em 23 trabalhamos o ano todo, em 24 o ano todo, mas essa maturidade ela vem acontecendo agora, né? E obviamente que a gente continua fazendo um trabalho de crescimento, de atuação, e isso vai nos trazer ainda mais volumes. Quanto assim, as margens de bio e óleo, é difícil falar agora para ti aqui ou para o grupo todo, né? O que elas representariam. Obviamente que o biodiesel ele agrega em cima do óleo, mas o crush margin nos últimos anos de 22, eu peguei nesse momento da tua pergunta, do 22, 23, 24, ele vem num crescente. Então, no 22 nós entregamos 12%, no 23 nós entregamos 13%, e esse ano, né, obviamente sempre com o biodiesel incluído, 19%. Então, esses caminhos eles levam a 300 a ter essa segurança total. Nós sabemos que, em não tendo biodiesel,
na totalidade, que a gente tem que destinar um pouco mais para óleo degomado e exportação, essa margem vai reduzir um pouco, mas é muito dependente de cada momento, o momento do Chicago, o momento do basis, o momento do câmbio e tudo isso, e o momento, obviamente, principalmente, que é onde a grande vantagem competitiva da 300 é a originação dela. Então, ela origina muito bem e ela executa muito bem. E, obviamente, que aí, sempre que possível, e o 2024 foi quase que total o óleo destinado para biodiesel, a gente consegue incrementar uma margem um pouquinho maior. Quanto à performance das lojas no MT, João Marcelo, tu pode assim, evoluir um pouquinho mais para nós? Bom dia, Thiago. Não, só para compor ainda, só para, se me permite, eu vou contribuir só um pouquinho na questão do biodiesel ainda. E tu tem trazido isso na tua análise, né? A demanda por biodiesel ela não caiu, né? O Osório já trouxe mais uma vez aqui hoje, né? A demanda ela continua a mesma e crescendo o crescimento orgânico, né? O crescimento da economia brasileira aí que se prevê em torno na utilização de biodiesel em torno de 5% cresceria o consumo de diesel e, obviamente, de biodiesel, mesmo mantendo o B14. Além de ter uma expectativa aí de que ela o B15 possa entrar na próxima reunião do CNPE, é o que tem dito aí as bancadas ruralistas aí que estão e da frente parlamentar do biocombustível aí sobre isso. Então, essa visão ela compõe. E o que tem acontecido, né, só o que o Luzor trouxe também para colaborar, é que a margem de esmagamento pura, né, sem biodiesel, ela vem aumentando, né, e ela vem recompondo aí junto com o aumento da demanda. Em relação às lojas, Thiago, o crescimento, óbvio, o 22% para o 23%, numa primeira análise, pode não parecer tão relevante, porém, tem dois fatores aí que são importantes aí. Primeiro é que nós continuamos crescendo também o número de lojas no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem bem mais lojas e muitas delas ainda em fase de crescimento de market share importante pela fase de maturação. E um segundo fator é o fator de que o Rio Grande do Sul, no 2023, nós estávamos com a safra do problema da estiagem, né? Então, além do crescimento de lojas, do número de lojas, do market share das lojas, ainda teve um crescimento de volume no Rio Grande do Sul em função de uma safra que transcorreu aí mais normal. Então, nesse sentido aí, ele acabou offsetando um pouco o crescimento das lojas do Mato Grosso, né? Nós tivemos um grande crescimento de volume, né? Então, insumos cresceu mais de 20% o volume, embora tenha crescido 11% de receita, né? Então, ele mais que offsetou aí a questão da queda de valor e trouxe ainda, mesmo com a queda unitária, trouxe um crescimento de faturamento. Super claro, obrigado aos dois pelas respostas. Obrigado, Tiago. Nossa próxima pergunta é do Gabriel Barra, analista sell-side do Citi. Gabriel, habilitaremos seu áudio para que você possa falar. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, Luiz, Cristiano, João, todo mundo. Obrigado por pegar minhas perguntas. Primeiro, parabéns pelo resultado. Acho que é mais um trimestre forte para a companhia. Acho que é bem interessante ver esse caminho, né, que vocês vêm percorrendo. E acho que vai até em linha com a minha pergunta, né? Acho que o primeiro ponto aqui é uma coisa que a gente acho que vem provocando vocês desde a época do IPO da companhia, com relação ao crescimento, né? Acho que a companhia, nesses últimos 30 anos, vem com um CAGR de perto de 30%, um crescimento muito forte ao longo dos últimos anos. E mesmo assim, quando a gente olha para o balanço, parece um balanço bem confortável ainda para suportar esse crescimento, né? Mesmo com um investimento alto, esse ano a gente ainda vê uma alavancagem ali perto do nível bem confortável. O meu ponto aqui é, quando a gente olha para frente, como que a gente deveria pensar aqui em termos de crescimento, né? A gente tem um mercado hoje que sofreu
bastante, né, nos últimos 2 anos aqui, com vários players aí enfrentando até dificuldade, entrando em recuperação judicial. Principalmente no business de insumo, como vocês estão vendo essa oportunidade agora, mesmo com juros um pouco mais altos, né? Minha questão é como balancear, né, um balanço confortável, com um ambiente de investimento no Brasil um pouco mais complexo, com juros mais altos, mas com muita oportunidade de crescimento olhando daqui para frente. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a essa estratégia. O segundo ponto aqui, olhando aí um ponto talvez mais específico, uma dúvida que fica é com relação até à margem da indústria, né? A gente viu um carrego positivo aqui no preço da soja, um aumento do valor da soja, né, nesse período recente. Eu queria entender um pouco de vocês quanto que isso acaba impactando a margem da indústria. Se você pudesse falar um pouquinho sobre essa dinâmica de estoque dentro da margem da indústria, o que acaba ficando na originação, o que acaba ficando na indústria, até para a gente poder pensar daqui para frente como visualizar aqui essa margem, essa dinâmica de margem no business da indústria. São esses 2 pontos. Obrigado. Obrigado, Barra. Prazer falar contigo e obrigado pelo teu comentário. Realmente esse crescimento aí de 30% ao ano aí é animador, né? E ao mesmo tempo ele nos desafia, nos traz mais e mais responsabilidade, né? Eu vou responder algumas coisas aqui, o insumo, sem dúvida nenhuma, eu vou deixar aqui para o João Marcelo aprofundar um pouquinho mais, mas quanto à parte financeira, né, do balanço, né, que a gente tem, da geração de caixa, das oportunidades que que a 300 tem de crescimento, nós vamos continuar. A 300 continuará crescendo. O João Marcelo, na apresentação, ele deixou bem claro a nossa expectativa positiva para o 25. Então, o Brasil vai colher assim uma consultoria essa semana já soltou, o Brasil deve colher 172 milhões de toneladas de soja. Isso é muita soja, né, que nós vamos ter que trabalhar ela. Então, a 300 vai continuar crescendo nos seus braços de insumos, grãos, indústria e serviços financeiros. A gente vai continuar sempre em cada um deles com muita cautela, muita dedicação, mas sem arriscarmos, né, em mudar o perfil da nossa atuação quanto à segurança financeira. Então, essa solidez financeira que a 300 consegue manter é o nosso drive. É por aí que a gente vai fazer os negócios e oportunidade a gente sempre sabe que tem todos os dias, mas também nós não seremos picados por alguma assim, ação ou atuação inconsequente. Pelo contrário, a gente vai e está trabalhando para ter uma governança cada vez mais fortalecida, né, um fortalecimento da nossa cultura na linha de frente, né, em cada loja da 300, em cada indústria da 300, em cada movimento que a 300 fizer, ela vai estar levando isso na primeira linha. Então, isso é o mais importante. Trabalhar com 25 mil produtores, 30 mil acionistas e dezenas, centenas de fornecedores e consumidores é uma responsabilidade muito grande. A gente vai aproveitar as oportunidades, temos feito esse crescimento orgânico que vem dando certo, mas vamos fazer isso sempre com muita responsabilidade para manter uma solidez financeira bem feita. Não sei se o Cristiano quiser comentar alguma coisa, Cristiano, sobre isso. Claro, Luiz, assim, é importante destacar, né, Barra, que apesar de a gente ver muitas dessas oportunidades, sermos muitas vezes até provocados, né, a companhia se mantém fiel ao seu plano apresentado em janeiro de 2024, que já é um plano bastante desafiador, né? Nós temos um CAPEX ainda muito elevado para executar daqui até 2030. Como o João Marcelo colocou, nós temos os projetos de ampliação das indústrias, então nós temos o braço da indústria e temos os projetos de ampliação de acesso a mercados de insumos dentro de um conjunto de estratégias com inteligência de mercado, acessando as melhores possibilidades logísticas, como foi destacado aqui na pergunta
anterior, né? Então, todos esses elementos se colocam diante das escolhas da companhia, né? E é importante destacar que nós temos pela frente, pelo menos até 2026, imagino, assim, um cenário macroeconômico muito desafiador do ponto de vista de taxa de juros. Então, o que a companhia vem fazendo é buscando todas as suas estratégias de manter um caixa elevado, de ter alavancas de financiamento que propiciem taxas de juros abaixo do CDI, que a gente consiga financiamentos de longo prazo, para que a gente possa, ali na frente, em um momento em que se coloquem novas oportunidades de crescimento, após a nossa planta de etanol de milho estiver funcionando, ramp up, né, buscando todos os nossos indicadores de operacionais e financeiros ao longo de 2026, a gente possa estar continuando todo o plano que foi definido, chegando em final de 2029 dentro do que foi planejado em termos de número de lojas e acessos a novos mercados. Então, acho que esse ponto é fundamental de que a gente tem hoje um plano muito bem definido, que foi pensado antes de lei de combustível do futuro, que foi pensado antes de diversas mudanças que ocorreram ao longo de 2024. Então, ele é um plano que foi muito bem pensado em cada uma das suas linhas, em cada uma das suas projeções, e nós vamos seguir fiéis a ele até 2029. Obrigado, Cristiano. E aí a pergunta, eu vou deixar de insumos por último para o João Marcelo, barra mais a pergunta da margem da indústria, né? O crush margin continua assim positivo, a 300 vem trabalhando isso muito bem. Realmente o preço da soja ele teve uma valorização nesses últimos dias, em dezembro e ali uma parte de janeiro, principalmente por causa de uma disparada do dólar, né? Mas sempre a empresa trabalha de forma muito redeada. Então, hoje, quando a gente olha no dia de hoje ou no mês de janeiro, aí, quando a gente já olha, isso já se acomodou novamente, né? E a soja está sempre conectada ou correlacionada ao complexo, né? Então, o olhar o grão de soja separadamente, sem o óleo e farelo, tu fica assim, eu diria que a gente ficaria perdido, né? Então, correlacionando o complexo soja com o preço da soja e como a 300 trabalha já desde da formação do barter e até no Crop Show que aconteceu na semana passada, toda a campanha que a gente fez, atingimos todas as metas de venda de insumos, de formação de barter, que é o head do produtor. 300 trabalha cada vez mais para que o produtor já saia no momento do plantio com, no mínimo, o seu custo redeado em sacos de soja. Ao mesmo tempo, nós já vamos fechando todas as pontas, ou seja, travando Chicago e câmbio e deixando para que a gente já identifique a margem que acontecerá na próxima safra. Já estou falando agora na 25, 26 um pouquinho. Mas essa valorização que houve no grão da soja, nós conseguimos repassar e obter e manter a nossa margem do crush trabalhando dentro do complexo soja, farelo e óleo. Não sei se o João Marcelo pode nos ajudar com a pergunta do Barra e JM dos insumos. Claro, bom dia. Não, com certeza, eu acho que as oportunidades, como já foi falado antes aqui, são várias, mas eu acho que o que tem aqui é uma disciplina, né, que a gente busca manter ela ao máximo, né? Então, a gente tem o plano que é o novo ciclo de crescimento, foi lançado no início de 24. Ele tá em andamento, ele está com o cronograma em dia, né? A gente não atrasou, nem adiantou, ele tá andando bem. Nós temos aí várias coisas que a gente vem relatando aqui, que estão, como eu trouxe aqui, as ampliações industriais, a indústria de etanol, a própria questão do número de lojas que estão sendo abertas. Nós temos a maturação das lojas, né, que é outra coisa que traz mesmo se mantivéssemos, se não abríssemos novas lojas, ainda assim nos traria um crescimento por ganho de market share. E as oportunidades, óbvio, elas estão sendo, como eu disse, com muita disciplina, né, com os pés no chão, elas estão sendo sempre olhadas. Mas a grande oportunidade que eu acredito que a gente já tem, ela está dentro das áreas de atuação onde a 300 já atua, né? Então é ali que a gente está
está se preparando cada vez melhor, tendo equipes mais treinadas, buscando novas alternativas, como a canola, como o sorgo, para estar crescendo nesses mercados, trazendo soluções melhores para o agricultor, e aí sim crescendo como consequência dessa operação toda aí. Super claro, pessoal. Obrigado pelas respostas. Obrigado, Barra. Nossa próxima pergunta é do Leonardo Alencar, analista sell-side da XP. Leonardo, vamos habilitar seu microfone para que você possa falar. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cristiano. Bom dia, João. Bom dia, Queria Léo. talvez Bom dia. voltar um pouquinho no ponto de insumos, tá? Luiz, acho que até você comentou um pouco sobre a dinâmica de margem deve continuar normalizando daqui para frente, mas esses até citam no relatório, né? Crédito restrito tem sido um ponto de atenção, compras atrasadas do lado do produtor também tem sido um ponto de atenção. Existe até uma discussão recorrente sobre que o volume de recuperações judiciais deve aumentar aí no segundo trimestre, pós datas de pagamento aí de safra. Talvez nada sistêmico, mas ainda assim um ponto de atenção de qualquer forma. Recentemente teve aí todo esse ruído sobre o Plano Safra sendo congelado, negociando aí para poder continuar com o Plano Safra, que talvez nessa altura do campeonato ele não seja nem tão crítico pela questão de volume, mas mais pela mensagem também de crédito restrito e crédito caro no mercado, né? Então, talvez eu queria, se vocês pudessem comentar, dado que vocês tiveram um ano muito forte aí de margens, inclusive na operação de insumos, né? O que seria 25, apesar desses desafios e velocidade de normalização dessas margens, se até seria possível, eventualmente, de ver essas margens normalizadas já em 2025, até acho que nem tanta questão mais da RJ de outros players, mas muitos players menores que acabaram baixando o preço para girar a caixa, e acho que isso também foi um ponto negativo no setor, mas em contrapartida, você tem margem do produtor melhor para esse ano, né? Então, você deveria ter um apetite e até se pudessem passar uma leitura de que seria a nível de tecnologia no campo, acho que seria um ponto bem, bem importante. E um segundo ponto, talvez até menor, assim, tá? Só para uma questão de clareza, fala-se muito sobre a dinâmica dos selling expenses de vocês, mas o D&A subiu bastante, nesse trimestre, né? Veio acima do nosso número, só para ter uma ideia do que pode ter sido, alguma leitura em cima disso, tá? Nesses dois pontos. Obrigado. Ok. Obrigado, Léo. Bom, prazer falar contigo. Eu vou começar aqui com alguns comentários assim da nossa visão com o produtor, né? Obviamente que o produtor gaúcho ele vem sofrendo nesses últimos 4 anos, então tivemos 2 anos de estiagem, 2022, 23, aliás, 21, 22, 22, 23. A safra de 23, 24 ela foi boa, nós colhemos 21 milhões de toneladas de soja, o produtor conseguiu se readequar. E a safra agora 25 ela tem já uma quebra importante, né? Tem muitas, não vou falar em números aqui, até porque a gente tem variações muito grandes entre um e outro. Quando eu falei ali das margens ok, que elas começaram voltar para uma normalidade após quebra de cadeia logísticas, etc., e até assim alguns descompassos e quedas de preços e compra e venda descasadas. Não foi o caso da 300, mas a gente teve que diluir um estoque mais caro no ano de 2024, principalmente no primeiro trimestre. Quanto ao plano safra, né, a gente viu que eles reduziram, ou melhor, interromperam da safra 24 e 25. O que muda pouco no nosso ponto de vista, nós temos os cereais de inverno, trigo, cevada e aveia, né, que são cereais que têm pouca aptidão assim por recursos controlados, né? Fica aí talvez um recado do que pode acontecer na safra 25/26 que vai ser anunciado em junho. Mas na nossa leitura o governo fez esse movimento para trabalhar com o Congresso, enfim, discutir e aprofundar um pouquinho mais isso. O crédito, sem dúvida, ele vem restrito. A 300 ela trabalha muito focada no produtor rural e que tem relacionamento conosco, que começa assim uma jornada do produtor dentro da 300.
e a 300, por sua vez, tem sua jornada comercial. Nós fizemos um trabalho de avaliação e esse produtor que tem assim garantia real, que tem assim a possibilidade de refinanciar, que está conosco, a gente tem trabalhado muito forte nisso. Não somos, vamos dizer assim, a gente não fica cego quanto à situação no Brasil, que carrega o Mato Grosso, o Centro-Oeste, esse ano consegue, assim, se não dar a volta totalmente por cima, quase isso, né? E o Rio Grande do Sul vai precisar um pouquinho mais de tempo, mas ao mesmo tempo nós vemos um produtor gaúcho que tem o trigo no inverno, né? Que tem o arroz na metade sul, então quando é muito grave a situação na metade sul, como é o caso desse ano em algumas regiões, noroeste principalmente, a gente vê ele saindo, ele conseguindo, a maioria desses produtores, conseguindo sair através de outras culturas, outras formas. A própria pecuária no Rio Grande do Sul consegue apoiar muitos produtores e ele consegue, com isso, diversificar sua receita. Então, não fica calcado só em cima de uma safra de soja. A gente tem incentivado muito isso, a própria atuação, como o João Marcelo comentou anteriormente aqui, que a 300 está fazendo na canola, é uma atuação de diversificar ainda mais, e aí o produtor não ter mais só o trigo, e além do trigo, ele pode manter toda a área de trigo dele até aumentar, mas ele ir cada vez mais colocando canola para que ele tenha um cereal de inverno e, além dele, uma oleaginosa. Vimos isso com muito bons olhos, a gente acha que isso ajuda e vai reequilibrar a parte financeira do produtor, mas a 300 tem muito conhecimento do campo de jogo, e aí é conhecimento do produtor, né? É um time bem preparado, né? A nossa área de crédito, ela é muito firme na parte de documentação, então isso nos leva a ter cada vez mais segurança, mas o primeiro passo e mais importante é saber com quem tu está sentando para negociar, para fazer as vendas, enfim, e dali para frente ter o relacionamento de de fornecimento de insumos. Mas o João Marcelo acho que pode me complementar aí com comentários mais pertinentes até. Não, Leonardo, eu acho que assim, bom dia. É, eu acho que só para acrescentar em relação, acho que o Osório cobriu bem, mas eu acho que o cenário, sem dúvida, tem seus desafios. Ele não é um cenário assim de alta liquidez. O cenário de juros, de um modo geral, para qualquer atividade econômica hoje no país, é um cenário que pesa, né? A falta de crédito subsidiado pelo governo pode trazer um agravamento nisso. Só que o que nós entendemos assim é que um trabalho bem feito, um trabalho com excelência, com muito cuidado aqui, como eu falei, ele também vai gerar oportunidades. Eu acho que existe aí, no geral do mercado, uma busca por segurança. Então, o produtor quer trabalhar com empresas que tragam segurança, o fornecedor quer trabalhar com empresas que lhes deem segurança, né? O mercado, o consumidor, os compradores, né, também querem isso. E eu acredito que nesse contexto, eu acho que nós, a 300, temos condições de ocupar bem esse espaço, né, e ter um resultado importante aí, talvez ganhos até nesse cenário mais desafiador, em função de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo e o que a gente consegue oferecer aí como solução completa para o agricultor e também para o fornecedor. Legal. Ali sobre o SG&A, Léo, eu vou pedir para o Cristiano assim se aprofundar um pouquinho mais nesse tema que ele está no dia a dia aí com os times, enfim, com toda a visão disso. Mas o nosso foco, ele é sempre, a gente sabe, né, ali que na despesa de logística ela é a mais importante, ela é que realmente mexe, que trouxe isso para dentro, e às vezes o número, o percentual ele ficou um pouco maior, mas a gente sempre foca no lucro bruto. Então, a gente está muito focado em trabalhar, em ser cada vez mais eficiente nisso. A nossa área de logística em São Paulo, a nossa área de inteligência de logística, a gente está cada vez mais estruturado e colhendo e começando a colher frutos, mas eu acredito que o Cristiano pode se aprofundar um pouquinho mais. Ok, Cristiano? Claro, Luiz.
Bom dia, Leonardo. Eu acho que você se refere à linha do G&A só, né? Outras receitas e despesas operacionais, é isso? Despesas gerais e administrativas, é isso? Exato, acho que vocês já falaram É, bastante da questão de vendas, de selling expenses. é, não, daí o despesas gerais administrativas ali, o que que a gente tem naquela linha, né, de aumento em relação ao quarto tri do ano passado. Então, ali tem um pouco de despesas não recorrentes, tem algumas despesas de consultoria de algumas áreas da companhia, também tem outros movimentos em busca de ganhos de eficiência operacional, tributária, até mesmo financeira, como, por exemplo, as despesas de estruturação do FDIC, elas caíram ali, né? Tem outras despesas pulverizadas em áreas da companhia e também algumas despesas operacionais de controladas, né? Mas é importante, Léo, assim, destacar que quando você olha o ano, nós ficamos com o G&A dentro do mesmo patamar do ano passado, em relação à receita da companhia. Então, muitas vezes a gente tem que olhar a fotografia do ano todo, que assim, alguns movimentos a gente tem alguma sazonalidade, alguma coisa do terceiro que escorregou para o quarto. Então, de um modo geral, algumas coisas são não recorrentes, outra é um movimento do terceiro para o quarto que acabou ficando dentro do quarto tri ali, mas nada que seja mudança de patamar e a gente persegue trimestre a trimestre buscar redução de despesas gerais e administrativas, tá? Perfeito, está bem claro. Obrigado, Luiz, obrigado, João, obrigado, Cristiano. Parabéns pelo resultado. Obrigado. Obrigado. Essa próxima pergunta é do Henrique Brustalin, analista sell-side do Bradesco. Henrique, habilitarei seu microfone para que você possa falar. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Luiz, João Marcelo, Cristiano e Eduardo. Obrigado por pegar minhas perguntas. O ponto que eu queria explorar, eu queria voltar um pouco na discussão de margem da indústria e na margem do trade também, né? E aqui no contexto que quando a gente pensa, né, na margem bruta dessas divisões, primeiro, elas obviamente têm um componente cíclico ou, né, importante, mas também tem um componente geográfico importante com a expansão de vocês no Mato Grosso, né? Que é toda a história da margem bruta ser maior, com uma despesa logística também associada, que para fins de margem EBIT, isso aí tudo se equilibra, né? Então, minha dúvida né, um pouco na dificuldade, eu acho que a gente tem de entender o patamar recorrente de margem das operações, quando você olha a margem de vocês, né, o resultado de 2024 na indústria e no trading, e daí pensando em lucro operacional, EBIT por tonelada, né, descendo a despesa logística, se vocês conseguem nos ajudar a pensar quão descasado isso de fato foi ou se foi de um patamar histórico da companhia e até do que vocês pensam ser o recorrente olhando para frente, assim. É, só para ajudar a entender um pouco melhor como todas essas, né, essas partes se conectam. Essa é a minha pergunta, tanto para a indústria quanto trade. Obrigado. Nós tivemos ali na parte do trading em torno de 10%, né? E na parte da indústria 19%. Então essas foram as margens que nós obtivemos. Primeiro, bom dia, Henrique, né? Obrigado pelas perguntas ou pela pergunta. E aí, com essas duas margens, a gente, se voltarmos atrás, ali até antes eu comentei, acho que foi com o Thiago, né? Em 2023, eu estou olhando aqui na minha anotação, a gente estava com 13,3 na indústria e 2022, 11,9. E aí, eu não sei exatamente assim o que mais a gente poderia aprofundar em termos de futuro, assim, Henrique. A dúvida, Luiz, é quando você olha a margem bruta, ela fica super clara, esse crescimento, né? Mas eu Sim, acho que até a certo, expansão tem um componente geográfico, né? Que o Mato Grosso, ele naturalmente tem uma margem bruta maior, claro, sim. só que ele tem uma despesa logística. A dúvida é quando você olha essa margem de contribuição depois de despesa Uhum. logística, o 2024 versus o histórico da companhia, quão descasado, quão positivo, ou talvez quão, né, em linha isso de fato foi. Uhum. Eu não tenho assim essa informação agora aqui para te passar, mas posso passar na sequência aí, a gente pode deixar isso mais claro. Não sei, Eduardo, se tu tens alguma coisa mais dessa anotação aí. Oi, Henrique, bom dia, tudo bem?
Certo, a gente teve aí, se você olhar, observar o resultado de 2024 versus 2023, que a gente teve aí um ganho de margem, isso tanto no grão quanto na indústria, né? Claro que tem um componente aí regional, né? Quando a gente trabalha com o grão ou mesmo com o farelo Mato Grosso versus o Rio Grande do Sul, a gente tem a logística embutida aí também, basicamente no preço, quando a gente está comprando grão no interior. E, claro, a logística ela aparece dentro das despesas ali no SG&A. Quando a gente faz um exercício, né, somando o resultado de lucro bruto, tanto de grãos quanto a indústria, isso 2023 e 2024, e descontando a logística, a gente tem aí um ganho operacional. Assim, a gente fazendo um exercício, claro, não temos aqui esse número público, né? A gente tem as distribuições aí do resultado, margem bruta por segmento, né? E a despesa de logística está no SG&A, mas a gente tem um ano de 2024 melhor frente ao 2023. Claro que a gente passou aí o 2023, onde começou a operação no Mato Grosso, né, em termos da indústria, ali, já comercializando farelo, em que a gente, claro, ao longo do tempo aí, tanto no final de 2023 quanto em 2024, trabalhando numa eficiência, né, em termos operacional, isso contribuiu aí para o resultado, né, lucro bruto pós-frete. Se for dizer qual que a gente olha para frente, né, assim, é difícil afirmar, assim, claro que vai depender de como é que vai ser a distribuição aí das duas regiões em termos de produtos, tanto de grãos quanto da indústria, né, nesse breakdown aí, mas a gente está trabalhando em margens, assim, olhando historicamente em bons níveis, tá? Mas em termos de trazer o percentual aqui sobre a receita ou margem, a gente não tem esse número para compartilhar com você agora, tá? Não, mas tá ótimo, Edu, ajudou sim. Era mais esse o ponto para entender né, a contribuição, a comparação dessa margem de contribuição com o histórico. Ajudou sim. Muito obrigado. Obrigado. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Luiz para considerações finais. Bem, eu queria, assim, tomar mais 3 minutos de vocês aí para agradecer, né? Essa call para nós, ela é marcante, né? É a call dos nossos 30 anos, dia 4 de fevereiro, a gente comemorou aí a primeira nota fiscal na 300, a primeira carga de milho que entrou na companhia, e de lá para cá, como a gente comentou, foi comentado aqui na nossa call, a empresa teve um crescimento aí de perto de 30% ao ano. Então, são 30 anos de entrega, né, mas são 30 anos de muito trabalho, né, são 30 anos de uma equipe altamente focada naquilo que faz, responsável, né. Nós temos uma perspectiva de futuro, né, um país continental com, assim, uma perspectiva de utilizar cada vez mais melhores tecnologias que venham trazer resultados para a atividade rural, para o agricultor e para toda a cadeia. Então, a 300 trabalha muito focada nisso, né? É um crescimento agora, nesse ano de 2024, de 42%, então atingir 12,8 bi, uma empresa que lá no IPO era 3,1 para 12,8. É um ritmo contínuo de crescimento da 300, mas ele é bem estruturado. Não é feito sem pensar, não é feito sem avaliar, ele é feito com muito cuidado. É uma atuação nesses dois estados, por enquanto, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Isso já nos traz e nos trouxe e está nos trazendo uma mitigação de riscos climáticos que, assim, para nós é incrível como a gente vê a companhia assim mantendo o seu ritmo de crescimento a despeito de problemas climáticos, por exemplo, que aconteçam. Nós sabemos fazer. A 300 sabe fazer, a 300 tem hoje um foco nas pessoas, por isso até nós falamos que a gente é uma empresa de crescimento, resultado feito através das pessoas. Estamos treinando pessoas agora, tem profissionais que estão em salas de aula sendo treinadas para trabalhar dentro da 300.
e a gente treina para valorizar e fortalecer a integração e sinergia dos negócios da 300. Então, é isso que nós continuaremos fazendo, e é assim que a 300 vai seguir em frente, com um trabalho honesto, próximo a produtores, fornecedores e consumidores. Em 2025, a gente está encarando como o primeiro ano dos próximos 30 anos. E eu não tenho aqui como não agradecer a todos vocês, acionistas, que acreditam na 300, estamos juntos, somos sócios, agradecer todo o mercado do IB, analistas, sell-side, buy-side, enfim, mas principalmente eu gostaria de agradecer e reconhecer o time 300, que é como eu sempre me refiro, né? O time 300 é diferenciado, realmente ele vem por esse propósito, um propósito de uma companhia que tem uma raiz muito forte e que vai continuar lutando para seguir em frente, né, para trazer mais e mais novidades para o agro, sempre com muita solidez, sempre com muita segurança, mas crescendo. Muito obrigado aí, pessoal, pela atenção e tenham todos um bom dia. A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2024 da 3Tento está encerrada. O Departamento de Relacionamento com Investidores está à disposição para responder às demais perguntas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.